falar sobre os 4 livros que eu li no mês de novembro. Eu vou fazer aqui a minha resenha sem e com spoilers. Quando tiver spoilers vai ser amplamente avisado, vai ter borda vermelha, vai ter dividido aqui nos capítulos, então pode ficar tranquilo que não vai receber spoilers sem querer. O primeiro livro que eu li em novembro foi uma releitura, na verdade. Foi Como Arruinar um Casamento. Esse aqui eu tinha lido em formato de audiolivro primeiro e depois eu comprei o físico e reli no físico. Ele segue a Phoebe, uma professora universitária que acabou de ficar divorciada e ela não sabe mais o que fazer com a vida dela porque ela tá sozinha no mundo e ela perde total esperanças de qualquer coisa na vida dela, da profissão, pessoal, e ainda mais esse divórcio aconteceu bem no meio da pandemia, então ela tá realmente sozinha em casa, sem poder sair, sem conversar com ninguém, e ela decide um dia que ela tá cansada disso, ela reserva um quarto no hotel que ela sempre quis reservar, um hotel super chique, uma pousada 5 estrelas, larga tudo, pega um avião e vai pra ser pousada apenas pra ser seu último dia aqui na Terra. E quando ela chega lá, ela se depara com um casamento acontecendo nessa pousada e ela encontra a noiva no elevador e ela joga a bomba pra noiva. Eu vim aqui nessa pousada pra me desviver, pra ser meu último dia na Terra, e a noiva fica enlouquecida com a Phoebe porque como assim tu vai estragar meu casamento? Esse são as primeiras páginas do livro e daí depois vocês têm que ler. É um livro incrível. Eu tinha favoritado e dado 5 estrelas antes e eu continuo dando 5 estrelas favoritado agora. É um livro sobre redescoberta, sobre descobrir quem você é nesse mundo, sobre o tempo, na verdade, porque ele passa mesmo você fazendo uma coisa que você não gosta ou fazendo uma coisa que você gosta. Ele tem muitas coisas, muitos pontos aqui para ser discutidos e ele embala isso com muito humor, uma narrativa muito gostosa de ler. Eu não vou me estender muito nesse vídeo porque tem um vídeo completo sozinho de resenha só dele aqui no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para quem tiver mais curiosidade. Eu recomendo demais esse livro. Se você quiser saber minuciosamente sobre, veja o vídeo completo sobre ele aqui no canal. E vamos para o segundo livro que eu terminei esse mês, Entre Vacas e Beijos, da Bailey Hanna. Esse livro aqui, ele tem uma pitada de profundidade com diversão. Eu achei perfeito para agora, depois do Halloween, que foram várias leituras pesadas. Eu fiz um mês mais tranquilo agora em novembro. Aqui a gente acompanha a Cecily, que depois de conversar com mulheres ali num fórum específico, ela consegue um refúgio para conseguir fugir ali de um casamento abusivo. Então ela pega o carro e sai correndo desse casamento para chegar nesse refúgio que é o Rancho Wells, onde ela tem trabalho e um lugar para ficar. É o rancho da família do nosso protagonista, o Austin. E ali no começo, o Austin não sabe por que a Cecily estava ali. Ele só sabe que ela tá ali para trabalhar, porque a mulher que ela tava falando ali no fórum, que trabalha na cozinha desse rancho, que chamou ela pra trabalhar ali. Então o Austin ficou, o que essa garota da cidade tá fazendo aqui nesse rancho? E ele acha mais que ela vai ser uma distração ali no trabalho do que necessariamente uma pessoa que vai ajudar ali no rancho. Só que a Cecily, ela tá no instinto de sobrevivência. Ela precisa de um lugar pra ficar, ela precisa se curar do que aconteceu vários anos ali com um casamento abusivo. Ela foca muito em criar um espaço ali pra ela no rancho. Então ela trabalha na cozinha, trabalha na horta, ela conversa muito ali com o pessoal, com os peões ali do rancho, pra se ver pertencente àquele lugar. Então, na nossa primeira impressão aqui, a gente tem o Austin, que acha que ela é uma garota da cidade, que vai ali fugir momentaneamente por uns meses da cidade, porque ela queria saber como é que é a vida rural, e vai embora assim que ela conseguir. E a Cecily acha que o Austin, ele é super grosso, ranzinho, fechado. E claro, que aqui a convivência vai mudar o que cada um vê do outro, né? Eu achei um livro super divertido de ler. Ele tem essa parte do relacionamento abusivo, onde as reações e os pensamentos da Cecily são extremamente verdadeiros e bem pontuados, porque tu não pode simplesmente sair de uma relação abusiva e o teu pensamento ser igual ao que era antes. Você tem que treinar, você tem que mostrar para sua mente, para o seu corpo, que você não tá mais naquela situação. Isso aqui foi bem trabalhado nesse livro, eu achei bem legal. O ponto é que eu queria ter visto mais esse processo de cura, porque a Cecily aqui, ela tava anos
uns 3, se eu não me engano, são 3 anos com esse marido barra ex-marido aqui, o KJ. Ela tá tentando voltar pra quem ela era antes desse casamento, né? Ela tá tentando descobrir quem ela é agora, né? E isso tá muito linkado no livro com a presença do Austin. E eu queria ter visto mais ela por ela mesma, entendeu? Ela descobrir quem ela é e o que ela quer ser. E depois ter o desenvolvimento, ou ter um desenvolvimento mais lento, talvez, com o relacionamento amoroso aqui com o Austin. Fora o apelido que os peões do rancho dão pra ela nesse livro, que é Potranca. Potranca. Eu só agradeço que não é o Austin chamando ela de potranca. É só os outros peões ali do rancho. Porque senão... Sabe aqueles motivos, pequenos motivos pra largar um livro? Podia ser um. Os apelidos em livros de romance realmente me pegam. Eles têm que ser muito bem trabalhados, senão fica muito ruim. Eu queria até ver como é que é no original esse apelido, pra ver se talvez seja a tradução, mas não sei. E também, esse livro aqui é mais 18. Também tem aqui na capa que ele é mais 18. Tem várias cenas de hot nesse livro, até por ser um livro de 300 páginas, tem bastante cenas. Tenha isso em mente antes de ler, porque depende do seu objetivo com um livro de romance. Talvez você queira menos ou mais hots. Esse aqui tem bastante. Esse livro aqui, lá na gringa, já tem continuação. Já tem mais 3 livros lá nos Estados Unidos. Que o segundo, ele segue o Red, que é um dos peões. O próximo, daí, ele segue o Danny, que é o irmão do Austin. Quarto, ele segue o Colt, que também é um dos peões. E eu quero muito que a Verus, a editora Verus, consiga trazer o resto da série, porque eu achei ela bem divertida. E eu acabei dando 3.5 estrelas pra esse livro, justamente por ter alguns pontos que me tiraram da história, mas assim, ó, na totalidade, eu recomendo muito. Ele é uma farofa bem farofada e ele entrega entretenimento demais. Agora eu vou falar um pouco com spoilers desse livro, então se alguém não quer ouvir com spoilers, pula pro próximo livro e eu vou deixar aqui separado nos capítulos. O romance, então, da Cecily e do Austin, ele é tipo feito em meses depois que ela larga o KJ. É insanamente rápido pra mim. Eu queria ter visto mais do processo dela com ela mesma, além do processo dela com o Austin, porque são 2 tipos de traumas diferentes, né? Quando ela ouve um barulho muito alto, quando ele vai pra pegar na mão dela ou alguma coisa assim, ela se retrai primeiro. O primeiro instinto dela é se fechar, por causa do relacionamento abusivo antes. Então, ela tem que ir com calma nesse nova fase pro cérebro dela, pra ela entender que ela não tá mais na mesma situação, o que é um processo lento. E aqui, então, a gente tem a parte daí romântica, que é a parte da relação ali com um novo homem, que ela tem que se adaptar, né? Que ela tem que ver que ele não tem os mesmos jeitos do ex dela. E tem a parte pessoal, que ela se diminuiu, ela completamente se encaixou no relacionamento anterior dela, ela se apagou e ela não sabe quem ela é como pessoa agora. Então tem 2 tipos de processos aqui acontecendo e a gente vê mais a parte amorosa, a parte ali com o Austin, e não a parte pessoal. Eu queria ter visto mais disso. Tem uns pontos aqui que eu achei muito romântico, tipo ele cortando as lilazes pra ela, porque ela não gostava, porque lembrava do ex. Eu achei isso muito fofo. E também tem uma parte no final, que é quando o KJ descobre onde ela tá e vai lá pra pegar ela. E eu gostei também como foi feito isso, porque tu não sabe exatamente quando ele vai aparecer durante a trama. Tu sempre tá esperando ele aparecer. Tipo, acontece várias coisas e tu fica, será que é agora? Será que é agora? Agora ele vai aparecer? Mas daí ele aparece em um outro momento e tu não espera muito, então eu gostei também. Mas daí quando ele aparece lá no rancho pra levar ela de volta, vamos dizer assim, ela se rebela contra ele. Isso é legal de ver. Ela fala, não, eu não vou, você não me merece, você é um merda e sai daqui. Então não é só o Austin que fica bravo com ele, obviamente, mas é ela também que consegue ter forças para ficar contra ele que ela não conseguia antes. E tem a parte do quem fez isso com você, né? Porque daí ele pega e dá um soco no KJ e tudo mais e bate um monte nele. Vai de cada um pensar se isso foi certo ou não, mas eu achei que encaixou bem aqui na história pelo contexto todo. Então é um livro que entregou muito entretenimento, é uma farofa bem farofada, bem gostosa de ler e eu recomendo demais. Então vamos para o terceiro livro que eu li esse mês, que foi First Time Caller, da Becca Borison. Esse livro eu li em audiobook na plataforma da Everend. Ele foi um romance bem sólido. Aqui a gente acompanha a Lucy e o Aiden. O Aiden, então, é um radialista e ele comanda um programa ali no rádio de romance, de dicas de romance. E a nossa protagonista, a Lucy, ela trabalha numa mecânica e tem uma filha chamada Maya. A Maya acaba ligando pra essa rádio, pro programa do Aiden, pra pegar dicas pra mãe dela
pra Lucy, porque ela acha que a Lucy tá muito sozinha no mundo. A Lucy acaba se deparando com a situação enquanto a Maya tá no telefone e ela surta, tipo, o que tá fazendo? O que tá acontecendo? A Lucy acaba conversando mais com o Aiden pelo telefone, ali pela rádio, e eles têm uma discussão tão boa. O programa da rádio chama a Lucy pra fazer parte desse programa pra achar um date pra Lucy. O Aiden e a Lucy têm que trabalhar juntos pra achar um outro encontro pra Lucy. E daí as coisas complicam e vocês têm que ler pra saber. Mas eu achei um romance bem gostosinho de ouvir. Ele tem bastante desenvolvimento dos personagens, do passado dos personagens, do presente, dos personagens secundários ali. A Maya é muito bem escrita, tem o pai da Maya também, tem todo um ciclo da família ali, tanto do Aiden quanto da Lucy, que é bem trabalhado. Um romance de aquecer, assim, o coração. A dinâmica entre o casal é muito gostosa de ouvir, é bem cativante. Eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu já deixei na minha lista o novo livro da B.K. Burrison, que é um romance espirituoso. Esse livro lançou dia 24 de novembro e eu já tô pronta pra comprar ele agora pra ler no Natal, em dezembro, porque ele parece ser muito bom, que é um romance de fantasmas. E agora vamos para o último, mas não menos importante, O Segredo de Hustler Mountain, da Maisie Yates. Nesse aqui a gente acompanha a cidade de Hustler Mountain, no Oregon, Estados Unidos, onde tem uma lendária rivalidade entre duas famílias. A família Talbot, que é aqui da nossa protagonista, Millie, e a família dos Wilders, que é do nosso protagonista, Austin. Sim, os 2 livros de cowboy que eu li, o nome do protagonista é Austin. Eu sabia disso antes? Não, fiquei surpresa. Essa rivalidade se dá porque o ancestral da Millie era um xerife lá na 1800 e pouco, e ele desviveu o ancestral do Austin, que era um legendário fora da lei ali da cidade. Então aqui eles têm essa base, essa rivalidade aqui na cidade inteira. A família Wilder excluída da sociedade por ser associada a esse fora da lei. Eles falam, já que o antepassado foi fora da lei, toda a geração, todo mundo pra frente também é fora da lei e não merece a nossa atenção. Enquanto a família da Millie, os Talbots, são vistos como os certinhos da cidade, sempre os xerifes, os que devem ser seguidos, que não pode fazer nada fora ali da linha. E bem no início aqui da história, a Millie se vê obrigada a pedir ajuda do Austin através de um voto ali no conselho da cidade. Porque todas as famílias fundadoras têm direito a um voto no conselho da cidade para aprovar ou desaprovar projetos. E ela se vê numa situação delicada ali no conselho, que está bem dividido por causa do ex-noivo dela e da prefeita. Daí é outra fofoca do livro. Então ela precisa de um desempate ali. E ela vai atrás do voto do Austin. E que projeto é esse? É o projeto de voltar com o museu da cidade e também com o Festival da Corrida do Ouro, que é um festival super tradicional ali da cidade, onde eles fazem encenações dessas histórias de mineração, história dos antepassados. Ela é a bibliotecária da cidade, a história é muito importante para ela. E também ela quer revisitar os documentos históricos para ver se toda essa lenda é verdade ou não. Então a gente tem um mistério histórico aqui. E o Austin aqui, ele é ligado muito com a história da família, porque ele até tem um diário do ancestral dele que ele lê constantemente. Então ele vê essa oportunidade do projeto dela como um modo de dar a sua voz para a história da família, que eles não são apenas fora da lei. E por aí depois é a história. Eu gostei bastante da história em si, a parte ali do legado, se você vai seguir o legado da sua família ou você vai ser a própria pessoa e independente do seu legado, né? Se você, por exemplo, tem o legado de ser encrenqueiro, você vai seguir e ser encrenqueiro mesmo assim, porque é isso que as pessoas esperam de você, ou se você vai tentar ser uma coisa diferente. Ela sempre é a certinha, que todo mundo espera uma coisa dela. Ela pode sair da linha, pode fazer outra coisa que ela goste para ser feliz, e não por causa do legado dela de ser certinha. Tem essa discussão aqui no livro que eu achei bem interessante, esse paralelo entre o passado e o presente. É o ponto alto aqui desse livro. E também uma coisa que brilhou nesse livro foram os personagens secundários, que são, por exemplo, a Heather, que é a melhor amiga da Millie, e os irmãos e a irmã do Austin, que eles fazem um plano de fundo aqui pro casal
muito bem construído e eles têm realmente personalidades e tem realmente histórias de cada um deles, que eu achei muito legal, porque a maioria dos personagens secundários de livros assim não tem muita profundidade, eles só servem a mesmo pra fazer um embasamento no casal, e aqui não. Até gostei às vezes mais dos personagens secundários do que os próprios personagens principais. O relacionamento da Heather com a Millie, de melhores amigas ali, as conversas entre as duas realmente parece de melhores amigas. Parece uma conversa que eu teria com a minha melhor amiga. E eu achei isso muito legal. Esse aqui também já tem mais livros na gringa. Tem o segundo já que segue o irmão Carson do Austin. O terceiro que ainda vai sair em fevereiro de 2026 nos Estados Unidos. Que isso vai seguir o outro irmão do Austin, o Flynn. Tomara também que a Gutenberg consiga trazer os outros livros da série pra gente continuar. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, porque teve vários pontos que me tiraram da história. Principalmente a rapidez com que acontecem as coisas. A própria também personalidade dos dois aqui. Faz sentido a personalidade deles pra história e faz sentido pela trajetória, mas não sei se eu gostei pra mim. Então por isso eu achei que tá ali no meio. Ele é um livro bom, eu recomendo também, porque tem gente que eu sei que vai gostar desse livro, mas tem alguns pontos que eu não gostei. Esse livro tem um sentimento de sessão da tarde, pode ser muito facilmente virado em filme. Então se alguém quiser esse sentimento, eu recomendo pra esse livro. Eu vou deixar então agora os pontos que eu não gostei pra parte com spoilers. Então se você ficou até aqui, muito obrigada. Curta e compartilhe e se inscreva no canal pra mais. Até a próxima. E agora vamos pra parte com spoilers desse livro aqui. O Austin, pra mim, ele vai muito rápido do sou um fora da lei e não mereço nada na minha vida pra eu quero a Millie todos os dias, pra voltar pra eu sou fora da lei e não mereço nada, e voltar pra eu quero a Millie pra sempre muito rápido. Inclusive, o que mais me pegou nesse livro e tirou meia estrela com certeza é o final desse livro. Eu não sei porque sempre tem que ter rompimento ali, né, no terceiro ato do livro. Esse aqui, ele acontece tipo faltando 10 páginas pro final do livro. Então tu sabe que vai ser corrido esse final. Ele deu um soco no ex-noivo da Millie, porque esse ex-noivo realmente é um babaca e ele merecia um soco. Mas aí com esse soco, ele fez esse soco na frente de um policial. Daí ele é preso porque a prefeita tava ali vendo e ele teve que ser preso. Daí ele falou, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu sou um fora da lei. Ela não merece isso, então eu tenho que terminar com ela e eu não posso ficar com ela. E é isso, vai embora, fala assim, não quero mais nada contigo, e é isso, e vai ficar miserável lá no rancho dele. Isso faltando 10 páginas. Então tu sabe que ele vai mudar de ideia muito rápido. E ali na mesma noite, ele vai atrás de um documento histórico, ele acha o diário da Catherine, que é a mulher antepassada dele ali, que tem toda uma história, né, do Austin, é que o antepassado dele também se chama Austin. Ela falou bem assim, eu decidi que prefiro viver com esse luto a viver em um mundo que eu não te ame. Então ele viu isso como um sinal de que vale a pena. Então ele vai até a Millie e pede ela em casamento. Sim, isso em 5 páginas. E acabou o livro. Cortou. Pau, acabou o livro e vai para um epílogo de 3 páginas, super curto, falando do livro dele que ele lançou e foi um sucesso, e ela tá grávida. Por quê? Por quê? Tinha tanto potencial, por que não fez essa construção melhor, não super rápida? Parece que tipo, eu preciso terminar esse livro, é isso, fechou e acabou. Fiquei um pouco triste com isso. Eu gostei da parte que ele tá escrevendo um livro. Ele tem um diário aqui do antepassado dele que ele lê várias vezes, e ele pega esse diário junto com as descobertas que ele faz ali junto com a Millie sobre o passado deles, que eles veem que na verdade não era aquilo que a cidade acreditava, obviamente, né? O xerife ali da família Talbot, na verdade, ele era corrupto e desviveu o antepassado aqui do Austin de modo injusto. Ele fez isso por causa de um jogo ali de poder com outro personagem aqui, que é o Butch, que é o traidor de toda essa história. Então eles viram que toda a história da cidade está baseada numa mentira, e eles fizeram com que essa história fosse reescrita através do festival e através do museu. E o Austin, ele tá escrevendo um livro sobre isso, sobre a verdadeira história do Austin Wilder, que ele era um fora da lei, sim, ele roubava bancos e tudo mais, mas ele não era inteiramente mal. Como todo mundo, somos pessoas complexas que não são 100% boas nem 100% más. Ele não era 100% fora da lei ou mauzão, não, ele amava a esposa dele, amava os filhos, e ele fazia aquilo pra sobreviver. Daí ele tem toda uma camada ali de história que ele queria deixar bem claro. Mas a gente só vai saber do livro
livro nesse epílogo, 3 páginas de epílogo no final, que fez sucesso e é isso aí. E também na hora que eles descobrem essa nova nuance ali da história, que a família da Millie não é tão boa assim, a Millie, ela aceita isso de um modo muito rápido, como se fosse, tipo, ela tava esperando isso acontecer, como se ela estivesse caçando o podre da própria família, e ela tá invalidando o que ela viveu com os pais dela por causa dessa nova informação, que é dos antepassados, do tatara, sei lá quando, da família dela. Tudo bem, tu no início, tu fazer isso, ter raiva e tu, sabe, não quero mais saber e tal, mas aí depois tu tem que ver que o que tu viveu com teu pai e com a tua mãe, que aqui no livro os dois estão já falecidos, é jogado todo no lixo por causa dessa nova descoberta, né? Nesse livro todo, eu não sei se o pai dela foi realmente uma boa pessoa ou não, porque a única passagem aqui que tem é o Austin falando que, não, ele realmente era uma pessoa decente. Mas a Millie não fala nada disso pra gente. Ela só fala daí quando ela vê a família do Austin toda reunida, fala, eu queria ter uma família assim, super amorosa, porque a minha família tinha amor, mas não era assim. Mas então era como? No final ela tem a reconexão com a mãe dela, porque a mãe dela também era bibliotecária, e ela tem essa reconexão com ela, mas ela não tem com o pai. Pode ser que não aconteça, mas eu queria que tivesse escrito isso. Outra coisa, apelido aqui de novo. Aqui ela tem apelido de Ratinha, porque ela chama Millie, né? Então fica Millie Mouse. Outra vez, o apelido merda. E no começo, eles falam bastante do como ela é pequena perante ele. Tem até uma parte que tá assim, não como ela ciente de quão alto ele era, quão pequena ela era. Tipo, galera, já cansou, já podemos pular essa parte, já cansou disso aí, né? E aqui a Millie, ela é uma protagonista bem diferente, porque ela, no início, ela não tem nenhuma autoconfiança, nenhum orgulho, ela constrói essa autoconfiança ao longo do livro, o que é legal de ver, porque ela vai encontrando a voz dela e o que ela quer ser. Então, em algumas partes aqui, ela parece ser uma personagem bem juvenil, mesmo tendo 30 anos, porque ela tá descobrindo a vida dela agora, com 30 anos. Então, ela parece, às vezes, meio infantil, mas eu acho que encaixa com a trajetória da personagem aqui. E o Austin, ele é extremamente grosseiro no início, e ela, às vezes, é humilhada por ele, e mesmo assim, na cena do beijo, tipo, pra valer, assim, eles tinham acabado de descobrir que a família dela, na verdade, era meio corrupta. E daí, ele começa a xingar a família dela. Ela, tipo, fica, o que tá acontecendo? E daí, depois disso tudo, com a raiva, ele transforma essa raiva em tesão e fala, não, eu quero te beijar. Os dois se beijam e é isso aí, vai pra cena. Essa aqui só tem poucas cenas de hot. Eu até escrevi algumas vezes, tipo, durante o livro de humilhação e precisa de autoconfiança e algumas frases que o Austin fala pra ela que eu fico... Seria necessário? Seria necessário mesmo? Visto tudo isso, eu recomendo pra quem quer uma leitura rápida, tranquila de ler. Pra mim foi 3 estrelas, mas pra você pode ser mais, porque pra mim o tipo de história não funcionou e o tipo de personalidade aqui dos personagens, mas pra você pode funcionar. Fica aqui a minha, talvez, recomendação pra vocês. E essas, então, foram as minhas leituras de novembro. Eu só quero lembrar que todas essas resenhas estão também no meu perfil da Favo, onde eu escrevo uma resenha completa com as minhas notas e vocês podem curtir, comentar e também me seguir lá no perfil da Favo. E aí, vocês já leram algum desses livros? Gostaram? O que vocês acharam e como foi essas leituras de novembro? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que se quiserem mais vídeos. E até a próxima!